Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus e somente pela graça. Só dando uma recadinho aqui, uns breves segundos antes da mensagem, é que a partir da semana que vem eu não vou estar enviando diariamente pelo WhatsApp a mensagem para os irmãos, né? Vai estar aqui disponível no Facebook, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível também no nosso site ggwbrasil.org e então vai estar disponível todos os dias em nosso site. Na próxima semana é a semana da conferência em Baltimore, e nós vamos estar acompanhando, mesmo não podendo estar lá, nós vamos estar assistindo através da internet. E eu vou estar compartilhando alguns pontos com os irmãos da conferência esse ano, aqui também. Porém, eu não vou mandar o link diariamente no WhatsApp. Os irmãos do WhatsApp, né, eles podem acessar os links que eu tenho mandado diariamente, né, no Sal e Luz, no nosso site, e assistir todo dia a partir de meio-dia, já está disponível, e também no YouTube, no meu canal lá do YouTube, Pastor Geraldo Oliveira, ok? E também vai estar disponível aqui no Facebook também, diariamente, né, as mensagens. Só não vou estar enviando mais o link via WhatsApp, amém? Ok? Hoje eu vou falar um pouco sobre a graça de Deus e sabe, esse é um tópico que eu gosto muito. Eu sou apaixonado pela graça do nosso Deus e vão ser duas partes, uma hoje e outra amanhã. Então nós vamos começar essa mensagem hoje e outra amanhã, para não ser longa, perdão, vai ser uns 12, 13 minutos no máximo, né, hoje e amanhã também. O nosso versículo hoje, para nós falarmos sobre a graça, eu vou lá no apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 10, está escrito o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, eu não, mas a graça de Deus comigo. Sabe, amados irmãos, pela graça sou o que sou. O apóstolo Paulo, né, nós sabemos, ele foi fariseu dos fariseus, né, e homem culto, falava vários idiomas, e ele era um doutor da lei. Ele podia se vangloriar diante dos homens, mas não agia assim, pois ele sabia que foi chamado por Deus com um propósito eterno, Sabe, quando estava de viagem para Damasco, né, com o propósito de perseguir e prender os seguidores de Cristo, Paulo caiu do cavalo e teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? E ali ele nasceu de novo e se tornou um instrumento valioso nas mãos de Deus. E através das suas pregações, das suas cartas, o evangelho chegou até nós. Mas o sentimento de Paulo sempre foi: sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Sabe, toda a glória, todo louvor seja dado a Deus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, é Ele que faz acontecer em nossas vidas. Ele nos ama incondicionalmente, Ele supre as nossas necessidades sem nós merecermos, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele nos conduz sem nenhum tipo de merecimento. Né? Esses tipos de coisas são as manifestações da graça de Deus em nossas vidas. A palavra graça no grego é charis e refere a um favor feito livremente e sem expectativa de retorno. Essa palavra não aparece no livro de Mateus nem de Marcos, né? Nos dois primeiros evangelhos, eu vou explicar por quê, né? Mas aparece por 156 vezes no Novo Testamento. Já no hebraico é shen, e aparece 70 vezes no Velho Testamento. Já no Velho Testamento, perdão, no hebraico, né? É a palavra shen, e aparece 70 vezes no Velho Testamento. A raiz da palavra graça, né, é char,
que significa brilhar, ser feliz, resplandecer, regozijar, aquilo que dá prazer, que produz alegria em seus ouvintes. Jesus, ele é a própria revelação da graça de Deus, né? Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, está escrito, né, que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Jesus Cristo. Jesus não veio ensinar a respeito da graça, mas sim para ser a própria representação da graça de Deus. E por essa razão, não encontramos a palavra graça nos 2 primeiros evangelhos, pois Jesus é a própria manifestação, com a sua própria vida, da graça de Deus. A graça de Deus. Sabe, amados irmãos, é tão importante nós entendermos isso nessa manhã de quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Nos 2 primeiros evangelhos a gente vê Jesus estava curando, ele comia com os publicanos, com pecadores, ele agia com graça sobre graça com todos à sua volta. Ele demonstrava graça, sem importar com que a pessoa possuía, ou tinha de certo ou errado. Podia ter uma doença infecciosa, podia ser um pecador afamado, ter um problema físico, ou até mesmo ter acabado de falecer. Jesus sempre amava incondicionalmente e sempre via uma oportunidade de manifestar a graça de Deus. Lembre-se, graça significa um favor incondicional, sem esperar nada em troca, sem esperar nada em troca. Pensamos um pouquinho sobre isso, como Deus é gracioso conosco. Nós não merecemos, mas Ele sempre está nos amando incondicionalmente, Ele está sempre nos conduzindo, Ele não permite que soframos além do que possamos suportar, Ele cuida dos detalhes, Ele nos dá amigos, irmãos, Ele dá pessoas para andar ao nosso lado. Deus está sempre agindo com graça sobre graça em nossas vidas. Quando nós fracassamos, Ele está ali agindo, Ele está ali nos restaurando. A graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado e mostrar, sabe, o amor imensurável de Deus, que é incondicional por nós. Nós não merecemos, mas Deus está ali o tempo todo junto conosco. Foi o próprio Jesus que disse: eu estarei convosco até o fim. Olha só que privilégio, amados irmãos. A graça de Deus, ela é plena para cada um de nós. Em Salmos capítulo 85, versículo 10 e 11, está escrito: encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Olha só, encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Onde foi isso que aconteceu? Onde aconteceu isso? Foi na cruz. Foi na cruz do Calvário, amados irmãos. Há 2000 anos atrás, Jesus, que além de ser a representação da graça de Deus, é também a própria verdade. É a própria verdade. Ele realizou um grandioso encontro na cruz do Calvário, um encontro da graça e da verdade, com a justiça e a paz. Ali onde ele morreu a nossa morte, pagando um alto preço pelas nossas vidas, no lugar em que seu precioso sangue foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou até o fim, sem esperar nenhum retorno da nossa parte. Isto é graça. Na cruz foi revelado um único caminho até Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele consumou a obra que planejou com o Pai, e a justiça de Deus foi satisfeita da cruz do Calvário. A prova da satisfação do Pai foi que Jesus no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 12. Agora, por sua graça, temos a paz que excede todo entendimento, de acordo com Filipenses capítulo 4, versículo 7. Uau! Isso é fantástico para nós nessa manhã de quinta-feira. Por essa razão, é tão importante para nós aprendermos a ouvir e discernirmos o que ouvimos.
O inimigo trabalha de todas as formas para nos fazer negligentes no ouvir da graça. Porque se não ouvirmos a palavra de Deus, que revela a sua preciosa graça, não poderemos ver e nem viver nessa verdade que a palavra de Deus ensina. Paulo disse: sou o que sou pela graça de Deus. Não é pelos meus méritos, não é porque eu sou um doutor da lei, não é porque eu falo vários idiomas, não é porque eu sou israelita, não é porque, eu tenho uma força, uma capacidade capacidade minha mesmo. Pelo contrário, Paulo diz: sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Amados irmãos, a graça de Deus está disponível hoje e agora para as nossas vidas. Não permita que viva debaixo de culpa, de condenação, viva, tentando fazer por onde, provar para ser aceito. Nós não precisamos fazer nada para ser aceitos. Nós já somos aceitos. E se na horizontal uma pessoa não quer nos aceitar, caminhar conosco, que ela siga o rumo dela, de acordo com as convicções dela, que nós vamos seguir em frente, desfrutando da graça de Deus. Lembra? Chariz refere a um favor feito livremente e sem expectativa de retorno. Nós fazemos isso na horizontal, agindo com graça com os irmãos, porque assim como nós recebemos a graça de Deus na vertical, na horizontal nós damos graça àqueles que nos ouvem, àqueles que caminham conosco, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Lembra? A raiz da palavra graça, de chariz, no grego é char, e significa brilhar, ser feliz. Nós podemos brilhar mais e mais no mundo de trevas, no mundo de escuridão, por causa da graça de Deus. Nós podemos brilhar mais e mais porque nós somos luzeiros neste mundo tenebroso. Jesus é a própria luz. Podemos resplandecer, regozijar, alegrar sempre no Senhor. Essa é a definição da palavra chá, a raiz da palavra chariz no grego. Amados irmãos, nós podemos sim, produzir a alegria dos outros, sermos cooperadores da alegria dos outros, como está em 1 Coríntios. Podemos, por causa da graça de Deus, porque nele, em Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Sejamos ousados com o Senhor, sejamos ousados diante de Deus e diante dos irmãos, que possamos ministrar graça sobre graça. Paulo disse: sou o que sou pela graça de Deus. E o último versículo para a gente terminar nessa manhã de quinta-feira, e nós vamos começar com esse versículo amanhã. Mateus capítulo 13, versículo 9. Mateus 13, versículo 9. Está escrito o seguinte. Mateus 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos estar atentos ao verdadeiro ensino da palavra de Deus, e não em meros e superficiais pensamentos sobre Deus. Tem muitas pessoas escutam pensamentos sobre Deus, mas não vão checar na palavra de Deus, verificar como está escrito, o contexto, e vivem nas convicções de pretexto de homens. Vamos ser ousados, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos desfrutar da palavra de Deus, vamos ser nobres com a palavra de Deus, porque ela nos ensina sobre a graça de Deus. E Jesus, ele é a revelação da plenitude da graça de Deus. Jesus, a graça e a verdade encontraram na cruz, a paz e a justiça. Nós temos uma paz que excede todo entendimento. Nós somos declarados justos diante de Deus, porque nós somos justificados pela fé no sangue de Cristo, como está escrito em Romanos 3, 21 a 23. Então, somos o que somos pela graça de Deus. Vamos ser graciosos com as pessoas que nós convivemos diariamente, e vamos receber diariamente a graça de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amanhã teremos a segunda parte sobre a graça de Deus, 11 horas da manhã. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e te dê paz, segurança, e que você deleita na graça de Deus, em nome de Jesus.